No capítulo 24, quando Jesus está falando aqui, ele diz o seguinte: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. O evangelho deverá ser pregado a todo mundo para que então venha o fim. Só que em Colossenses 1:23 diz o seguinte: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que recebem, ou que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. A Bíblia diz que Paulo pregou o Evangelho no mundo todo. E a pergunta é: por que Jesus não voltou? Se o Evangelho tem que ser pregado a todos para que então Jesus volte, por que Jesus não voltou no tempo de Paulo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que tem respondido a tantas questões, tantas perguntas que chegam pra gente. Você já sabe, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo, espalhada aí pelo nosso país, seja por Sky, pela Claro, pela Oi, pela Vivo, por Parabólica, por TV aberta, em todos os lugares você pode ter a TV Novo Tempo aí, assistir e acompanhar. E se você está zapeando aí e caiu aqui, este é o Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você pergunta e a resposta que será dada a você está baseada na palavra de Deus. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, preparado para o bombardeio aí em você? Espero estar preparado e poder ajudar o nosso telespectador a perceber que a Bíblia tem respostas para todas as áreas da vida, né? Lógico, a Bíblia não contém tudo, porque senão a Bíblia seria um livro muito grande. Mas aquilo que é necessário para a nossa salvação, em relação a todas as áreas da vida, a Bíblia oferece respostas. E por isso, obrigado por nos acompanhar e esperamos que o programa seja do seu agrado e que você possa aprender um pouco mais aqui conosco. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa de hoje sobre uma pergunta que chegou. Quem mandou foi o Zacarias Neto, ele mandou pelo nosso Instagram. E ele perguntou assim: se Paulo afirma que pregou o Evangelho a todo mundo, por que Jesus ainda não veio? E a gente percebeu, quando eu li aqui Mateus 24, o verso 14, que é dito que o Evangelho do Reino será anunciado a todo mundo, como testemunha para a humanidade, e então virá o fim. E a gente sabe que no fim, quando terminar a história desse planeta, Jesus volta para buscar os seus filhos. E de acordo com Paulo, como nós lemos ali em Colossenses, ele pregou no mundo inteiro e Jesus não voltou. Professor Leandro Quadros, como que a gente explica isso? Essa é uma pergunta que já caiu aqui no programa outros momentos, mas muitos têm essa dúvida. Vamos, Tito, aqui ler Colossenses 1:23 e explicar para o nosso telespectador. O texto diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses aproximadamente 60 anos depois da afirmação de Jesus em Mateus 24:14, de que o Evangelho seria pregado a todo mundo e então viria o fim.
Será que ele quis dizer que 60 anos após a cruz, o evangelho foi pregado realmente a todo mundo? Nós temos que entender aqui que Paulo fez algo que nós costumamos fazer. Ele fez uso de uma hipérbole, né? O que seria uma hipérbole? É você cometer um exagero intencional para causar um efeito. Né? Então, às vezes nós podemos dizer assim, alguém mesmo diz assim, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu sou o homem mais forte do mundo. Sabemos que isso é uma hipérbole, é um exagero com o objetivo, não é, de causar algum efeito na pessoa que está ouvindo. Então, Paulo fez isto aqui. Ele utilizou-se de uma hipérbole. Mas o que acontece na civilização romana, em toda a civilização romana, naquela parte do mundo, Paulo tinha levado o evangelho. E ao mesmo tempo ele aguardava, sim, um iminente retorno de Cristo. Mas só que depois, obviamente, Paulo recebeu uma revelação de Deus, que a pregação do evangelho em todo o mundo seria algo futuro. E aí em 2 Timóteo 4,8, Paulo já tem isso bem em mente, dizendo assim, que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo já estava ali se despedindo, não é? E ele ele acreditava que já estava para morrer, e aí ele faz essa afirmação em 2 Timóteo 4:8. E aí ele já tem uma noção maior, não é? De que mais profecias deveriam se cumprir antes da volta de Cristo. Por exemplo, no livro do Apocalipse, se cumpriram as profecias até o capítulo 12. Faltam as do capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 se cumprirem. E aí o capítulo 19 é a volta de Cristo. Então lembremos, né, que o evangelho ser pregado em todo o mundo envolve também o cumprimento de profecias, especificamente essas do livro do Apocalipse, que vão do capítulo 13 até o capítulo 18. Muito bem, professor. Você já respondeu uma pergunta que que chegou para a gente aqui sobre quais os capítulos do Apocalipse que ainda faltavam para que Jesus pudesse voltar. Então você percebeu aí que o professor já acabou dizendo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? E então no 19 Jesus volta. Então esse é o momento da história em que nós estamos vivendo. Muito bem. Professor Leandro Quadros, chegou uma pergunta aqui no SMS, mas antes eu queria dizer para você como você faz, você que está acompanhando agora aí, você que está chegando agora para o programa Na Mira da Verdade, para você mandar as suas perguntas ao vivo, estamos ao vivo aqui, você pode mandar a sua pergunta através do nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, e também nas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Pega um desses endereços, mande a sua dúvida pra gente e ela vai estar na mira. Essa pergunta aqui, quem mandou foi o João Apolinário, ou melhor, o José Apolinário Castelo. Eu acho que Castelo no Espírito Santo, deve ser a cidade, isso mesmo. E ele diz o seguinte: eu e a minha esposa somos católicos e estamos há alguns meses acompanhando os programas da Novo Tempo. E com isso estamos aprendendo muito sobre a Bíblia, de uma forma muito clara. E isso tem nos encantado. Gostaria de perguntar ao professor para me esclarecer sobre Eclesiásticos 30:17. Mais vale a morte que uma vida de aflição, e o repouso eterno que um definhamento sem fim. Ou seja, esse livro, Eclesiásticos, imagino que seja o livro da Bíblia católica, que tem alguns outros livros, né? Sim. Para a gente contextualizar aqui o nosso telespectador, tem alguns livros a mais aí que são conhecidos como apócrifos
Este Eclesiásticos é um deles, professor? É sim, Eclesiástico tem também Sabedoria e tem um outro livro chamado Sirácida, que tem muitas coisas interessantes. Veja, nós não cremos, querido irmão, na inspiração dos livros apócrifos, mas cremos que eles têm um valor histórico e valor de sabedoria. Por exemplo, quando eu li os apócrifos, especialmente Sirácida, né, eu percebia que muitos textos de sabedoria e muitas coisas condizentes com provérbios, né? Então o autor, ele tirou várias coisas de provérbios. Então o que disse esse texto que o irmão falou é exatamente isso, né? É mais importante... O que tu leu mesmo, Tito, perdão? Deixa eu ver que eu já saí aqui, mas é o 30:17 aí, professor. 30:17. Eclesiástico 30:17. Isso. Eu percebi na leitura que o Tito fez Deixa eu ver que se o eu pego autor aqui, está já. dizendo algo de sabedoria mesmo, né? Vamos ver aqui. Dá uma lidinha aí pra gente aí, você que tem a Bíblia. Aqui no meu, Eclesiástico, né, está com o nome de Sirácida. 30:17. 30:17, ó. Mais vale a morte que uma vida de miséria e o repouso eterno que uma doença crônica. Então, esta era a opinião. Eu vou lembrar o nome dele, acho que eu vou pegar aqui o nome dele, do autor que escreveu isso aqui. Não é inspirado, né? Não quer dizer que o Espírito Santo, querido irmão e querida irmã, inspirou isso, mas é a opinião dele, desse autor, e é uma opinião verdadeira. Todos os demais livros são inspirados, professor? Tirando os apócrifos, todos os demais livros são sim inspirados, tá? Eu não achei o nome do autor aqui de Sirácida, mas não tem problema. A opinião dele é correta, porque o que acontece? Uma vida de miséria, dependendo do grau de miséria, para algumas pessoas, é pior do que a morte. E para outras, descansar na morte é melhor do que ficarem sofrendo por causa de uma doença crônica, que está causando muita dor. Então isso aqui é uma questão de opinião pessoal. Por não ser um texto inspirado, é a opinião pessoal do autor e há sabedoria nesta opinião dele. Ok, muito bem. Agora quero pegar uma pergunta aqui dos nossos queridos que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Pode mandar a sua pergunta através do Facebook. Essa pergunta aqui quem mandou foi o Caio Chaves. Ele diz o seguinte: afinal, Uzá foi bem intencionado ao segurar a arca do Senhor, mesmo que Deus o tenha consumido? Ou seja, a Bíblia diz que Uzá foi consumido por Deus porque ele tentou segurar a arca que estava caindo ali. E a pergunta do Caio quer saber se ele foi bem intencionado ou tinha algum problema para Deus o executar ali instantaneamente. Ele não estava, diríamos assim, bem intencionado. Por quê? Porque antes dele tocar na arca, Deus já havia ensinado mais de uma vez que somente os levitas, os sacerdotes, poderiam tocar na arca. Por quê? Hoje, por que nós não podemos estar na presença de Deus? Isso aí tem relação com isso que aconteceu com Uzá. O pecado que há em nós é uma espécie de um combustível. E Deus, né, é chamado de fogo, devorador em Hebreus 10, 29, né, 27 a 29. Então imagine, quando o combustível entra em contato com o fogo, ocorre uma explosão. Da mesma forma, você e eu não temos como estar diante da presença de um Deus santo com essa natureza pecaminosa que temos. Então o Espírito Santo tem que trabalhar em nós, Deus se comunica conosco à distância, diríamos assim, e por meio da sua palavra e por meio de outras formas de revelação. E aí chegará o momento em que nós poderemos ser glorificados e estarmos na presença dele. Uzá, ao tocar na arca, ele toca diretamente em algo que tinha ali a presença de Deus, a santidade de Deus. E aí foi o que ocorreu. O combustível entrou em contato com Deus, que é um fogo santo, e ele acabou morrendo. Então não foi uma boa intenção. Ele quis, na verdade, diríamos assim, ver o que aconteceria.
E outro detalhe, 1 Samuel 16, versículo... Vamos ver se é o 7. 7, ele é importante, porque aqui nos mostra que Deus conhece as intenções de todas as pessoas. E se a intenção de usar fosse diferente, com certeza Deus saberia, né? Diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, para um dos irmãos de Davi, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então nós podemos ter certeza de que todos aqueles que receberam alguma punição imediata é porque receberam chances, receberam avisos e porque Deus conhece sim o que está no coração deles. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Quem mandou foi o Isaac. A pergunta do Isaac é o seguinte, ele é lá de Niterói. Como harmonizar Tiago 2,24 com Romanos 3,28? Pois, aparentemente, eles se contradizem. Mas sei que a Bíblia é infalível e nunca se contradiz. Como entender de maneira correta esses textos? Vamos lá. Não só o texto, mas eu acho que é o assunto. Quando a gente fala ali em Tiago 2,24, a Bíblia está falando sobre a salvação pelas obras. Quando a gente fala lá em Romanos 3,28, a Bíblia está falando sobre a salvação pela fé. Como que a gente concilia isso, uma vez que Tiago... Vou ler aqui, professor. Quer que eu leia aqui? Pode ler. Tiago 2,24? Pode ler. Diz o seguinte, 2,24. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Esse é um texto de Tiago, dizendo que ela é salva pela ação, não só pela fé. E aí a gente vai lá em Romanos 3,28, já diz o seguinte... assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que é a lei ou pelas obras. Então, como é que concilia esses dois textos na Bíblia, professor? Não é difícil se nós entendermos que Paulo escreve para um público e Tiago escreve para um outro tipo de público. Paulo escreve para um público que precisava entender que as obras não são o meio de nos tornarmos aceitos diante de Deus. Paulo escreveu a um público que precisava entender, o público de Roma, que nós somos justificados ou declarados justos unicamente pela graça de Deus, através da fé em Cristo. Já Tiago quis mostrar o seguinte, que a pessoa justificada, ela não pode apenas professar que foi justificada, não é? Ela tem que agir como uma pessoa justificada. Por quê? Porque o crente não é só justificado por Deus, tornado justo, ele é santificado, ou seja, é tornado uma pessoa melhor a cada dia. Tiago escreve para um público que não estava colocando em prática o que deveria colocar depois de ter sido justificado. E no contexto, o que eles estavam fazendo? Acepção de pessoas. Eles estavam dando os melhores lugares na igreja para as pessoas mais abastadas e os lugares piores para as pessoas menos abastadas. E aí é nesse contexto que Tiago diz, olha, o que adianta você demonstrar que você é justificado se a sua conduta diz diferente? Você tem que, a sua conduta deve condizer com aquela graça de Deus que atuou na sua vida. Então não há uma contradição. Os autores apenas estão abordando o mesmo assunto com focos diferentes, porque falam a públicos diferentes. Muito bem, professor. Nós temos aí muitas perguntas chegando aqui pra gente. Obrigado pela sua participação no Facebook. Já tem muitos e muitos comentários, mas eu tenho que ir para um intervalo rápido. Aproveite o intervalo, continue mandando sua pergunta e ela vai estar na mira da verdade. A gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo e você pode continuar mandando, ou você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101 ou também pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, acabou de mandar aqui o Eudes Carvalho. Sua pergunta foi pescada, Eudes. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Por que vocês não reconhecem Jesus como o próprio Pai, sendo que ele mesmo se apresenta em João 14 como tal para Filipe? Professor, será que nós não o reconhecemos como Pai? Como é que é isso aí? Como é que a gente explica essa situação? Reconhecemos como Deus, mas não como Pai? Como é que é? Não, não podemos. O que ele crê é que Jesus é Deus Pai. Né? Essa é uma heresia chamada modalismo ou sabelianismo, uma heresia do segundo, terceiro século, que ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo não seriam três pessoas distintas na divindade, seriam três manifestações do mesmo Deus. Agora, interessante, uma heresia que já foi refutada lá no segundo, terceiro século, de vez em quando ainda surge e as pessoas não param para pensar nisso. Quando Jesus diz em João 14, 8 e 9, para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, ele simplesmente está dizendo que por ele e o Pai terem o mesmo caráter, a mesma essência, é a mesma coisa que ver um é a mesma coisa que ver o outro. Agora, que Jesus não é Deus Pai, isso é tão óbvio na Bíblia. Por exemplo, João 17, Jesus ora ao Pai. Você está dizendo que Jesus está orando para ele mesmo? Imagine Jesus orar para ele mesmo. Isso é um absurdo. Aí no batismo, em Mateus 3, 16 e 17, Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba e o próprio Jesus fala para ele de lá do céu. Ou seja, Jesus é uma ameba que se divide em dois. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, você está muito, muito, muito enganado. Esta heresia criada por Sabélio foi com o intuito de desmerecer a doutrina da Trindade. Outro texto, Atos 7, 54 a 56. Jesus está sentado à destra do Pai. Ué, como é que Jesus pode sentar à direita dele mesmo? Então, meu irmão, raciocine à luz da Bíblia e abandone essa heresia na qual você está apegado. Isso aí, professor. Mais uma pergunta do Instagram. Participe aí, mande pelo Instagram também. Quem mandou foi o Davi, ou David. Ele, deixa eu ver se fala de onde é, não. Então, a pergunta do David é o seguinte. É a primeira vez que estou perguntando. Opa, deu sorte, meu amigo. Sua pergunta foi pescada. Tomara que pesque, foi pescada. A minha pergunta é, quando a igreja for arrebatada, aqueles que ficarem irão sofrer 7 anos? Mas e os animais? Eles teriam que sofrer também ou Deus irá livrá-los? Bom, a questão que a gente tem que saber é o seguinte, será que após o arrebatamento ainda terá um período de 7 anos onde aqueles que não foram arrebatados sofrerão aqui na Terra? É isso, professor? Aí acho que a gente já mata a questão dos animaizinhos que ele está perguntando aqui. Querido telespectador, em primeiro lugar, a sua pergunta é muito sincera, né? E nós fazemos questão de ajudar pessoas sinceras como você. Tá? Biblicamente, não existe um arrebatamento secreto. Eu quero que você leia depois 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Ali você verá que quando a Bíblia fala em arrebatamento dos justos, fala num contexto audível, visível, e eles ainda irão juntamente com os justos ressuscitados. Então não há um arrebatamento secreto da igreja. Este período de 7 anos também não existe. Isso foi criado pela teologia dispensacionalista, porque eles separam as 70 semanas de Daniel. Ou seja, a 69ª semana é separada da 70ª. E eles interpretam a 70ª como um período de 7 anos, né? Período em que o anticristo dominará por 3 anos e pouco e depois domínio do judaísmo mais 3 anos e pouco. E aí vem a volta de Cristo. Isso não existe na Bíblia, não tem como nós crermos nisso. O que a Bíblia ensina é que, após o arrebatamento,
dos justos, que será algo visível, audível, ao som de trombetas, como diz 1 Tessalonicenses 4,16, diz que os ímpios estarão mortos, eles serão destruídos pelo fogo. Então não ficará ninguém vivo aqui na terra. E eu vou ler para você. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, enquanto os justos vão receber alívio das tribulações que passam na vida, os ímpios na volta de Cristo serão destruídos. Então não haverá ninguém vivo na terra durante 7 anos. Tá? E quando Deus destruir a terra com fogo, os ímpios serão destruídos e a Bíblia não fala de um arrebatamento de animais no céu. Possivelmente, eles, porque a natureza animal também está corrompida, serão destruídos juntos com fogo, mas Deus recriará os animais na nova terra, como lemos em Isaías 11, 7 a 9 e Isaías 65, 17. Muito bem, professor. Muito bem, estou aqui no nosso blog e muita gente também mandando perguntas pelo blog. Deixa eu colocar aqui uma pergunta. Quem mandou essa pergunta foi o Isaac de Adamantina. A pergunta do Isaac é a seguinte: se Deus realmente existe, por que ele está quase esquecido hoje? Na filosofia, na ciência, nas universidades? Deus se ausentou da humanidade? Os deístas estão corretos ou talvez os ateus? Às vezes penso que o agnosticismo é o mais coerente, tendo em vista que estamos longe de apresentar incontestável prova sobre Deus existir ou não existir. E aí, professor, como a gente pode ajudar aqui o Isaac nessa questão filosófica dele em relação à existência de Deus, nosso Pai Criador? Primeiramente, Isaac, você tem que entender uma coisa. O fato de a mídia divulgar cientistas, por exemplo, macroevolucionistas, ateus, isso não significa que todos os cientistas, filósofos e professores universitários sejam ateus. É que há uma má intenção em divulgar aquilo que lhes interessa. Tá? Então, Deus não está fora da ciência. Nós temos vários cientistas que creem em Deus. Por exemplo, os pais da ciência criam em Deus. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Robert Boyle. Todos os pais da ciência faziam ciência crendo em Deus. Então Deus não está fora da ciência. O que aconteceu foi que as pessoas tiraram Deus de cena. E Deus, ele é um cavalheiro. Deus não vai obrigar as pessoas a crerem nele. Agora tem um detalhe. Romanos 1 nos mostra que a pessoa que olha para a criação, que olha para o planejamento inteligente que existe na criação e mesmo assim acha que o nada ou o acaso pode ter feito alguma coisa, biblicamente tal pessoa é indesculpável. Mesmo que ela não conheça a Bíblia, a natureza é um segundo livro de Deus. E Romanos 1:20, vou ler para você, diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa para não crer em Deus quando você analisa a ordem, o planejamento inteligente que existe na natureza, mesmo que nós
estejamos vivendo hoje num mundo pecaminoso. Só para te dar um exemplo, até a distância entre Júpiter e o planeta Terra é planejado. Se Júpiter estivesse mais longe da Terra, ou mais perto, né, Júpiter não teria uma gravidade suficiente para atrair o lixo cósmico, diríamos assim, e o nosso planeta viveria bombardeado de cometas e qualquer outro tipo de coisa. Então, o lugar onde se encontra Júpiter, com sua força gravitacional, ele atrai todo o lixo cósmico para que não caia na Terra. Dizer que o acaso fez isso, ela tem que ter muita fé para ser um ateu e crer numa coisa dessas, que o acaso fez isso. Né? Se eu disser que um celular passou a existir do nada, vão dizer que eu sou maluco. Agora, a ordem no universo, até o posicionamento de Júpiter em relação à Terra, dizer que veio do acaso, que é algo muito mais amplo e complexo, aí não é loucura? É uma loucura extraordinária, diríamos assim. A coagulação do sangue é um processo irredutivelmente complexo. Não tem como a coagulação do sangue ter macroevoluído. Ela surgiu instantaneamente. Porque se não fosse assim, se diríamos, parafuso do mecanismo químico, né, que envolve a coagulação do sangue, não funcionasse, ela não existiria. E aí o primeiro ser que se cortou, sairia todo o sangue dele e nós não teríamos existido. Então eu recomendo que você leia alguns livros da área da apologética cristã, porque você vai chegar a uma conclusão. O ateísmo não faz sentido. O agnosticismo não tem lógica. O deísmo está longe da verdade. E eu vou te recomendar um livro, pelo menos. Leia o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler e Frank Turek. Este livro é da editora Vida. Não concordo com tudo que está naquele livro, mas posso te dizer que 95% do livro é de grande excelência. E o camarada que lê aquele livro e continua a ter o agnóstico, aí é porque ele já está predisposto a ser assim. Ele não está disposto a se deixar convencer pelas evidências. Tá bom? Então, meu irmão, ateísmo, agnosticismo, deísmo, nada disso faz sentido. Pode ter certeza. Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar e dizer para você que a partir deste sábado, a Novo Tempo lança mais uma série que será feita aqui nesse horário das 10 horas, uma semana toda especial sobre as emoções. Olha só, todos nós estamos vivendo esses momentos e muitos de nós estão sofrendo com as emoções. E essa série vai ser apresentada pela doutora Rosana Alves e vai ser fantástico falar e ouvir sobre as emoções, os sentimentos, a depressão e muitas outras coisas. E nós preparamos um curso bíblico especial também para esta semana. E você já pode pedir, é esse que está aparecendo na sua tela. É um curso bíblico que fala sobre os sentimentos. Fantástico! Se você quer ter esse curso bíblico, você pode ligar no horário comercial para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Já está pronto e você já pode solicitar o seu curso bíblico Sentimentos, tá bom? A partir de sábado agora, então, isso indica que na semana que vem o programa Na Mira da Verdade não terá no horário das 10 horas. Você vai poder ver o programa nos horários alternativos, mas às 10 horas, durante toda a semana, essa semana de especial, você poderá aprender mais sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre esses assuntos que têm atingido muitas e muitas pessoas e muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. Acompanhe. Será imperdível, doutora Rosana Alves, neurocirurgiã, e ela vai falar muito sobre esses temas tão atuais, tá bom? Bom, nós temos que ir para mais um intervalo aí, aproveite o intervalo, manda sua pergunta para a gente volta já.
Já estamos de volta ao vivo. Deixa eu fazer apenas uma correção. Eu falei aí que a doutora Rosana Alves, ela é neurocirurgiana, mas não é. É neurocientista. E ela é doutora aí nesse assunto. Eu tenho certeza que vai ser muito importante essa semana, onde nós poderemos ouvir sobre sentimentos, sobre emoções. E o nome da semana é Um Olhar de Esperança. Então anote aí, a partir de sábado, às 22 horas, Um Olhar de Esperança. Durante toda a semana que vem, você vai acompanhar temas importantíssimos sobre este assunto, tá bom? Muito bem. Professor Leandro Quadros, tem uma pergunta que chegou aqui. É uma pergunta que nós já respondemos algumas vezes, mas eu vou colocar aqui para nós ajudarmos a Sandra. A Sandra mandou pelo SMS, ela diz: eu sou aluna do Seminário Pastoral e na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 até o 20, quando Jesus morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele pregou aos espíritos que estavam mortos e presos, que não obedeceram a Deus. Essa é a pergunta dela. O que ele falou? Então, eu acho que é importante nós explicarmos essa questão de 1 Pedro, capítulo 3 aí, professor. Minha querida irmã, eu sei que vai ser contra aquilo que você acredita, mas eu quero lhe dar uma explicação. Ou até mesmo que ela está aprendendo ali na escola, no seminário pastoral, né? Sim, eu quero lhe ajudar a você perceber que, na verdade, 1 Pedro 3 não está ensinando isso. Ou seja, que Jesus desceu, né, até o inferno e pregou aos espíritos em prisão. Por que não está ensinando? Esse texto, se ensinasse isso, ele contradiria uma verdade bíblica fundamental de que a salvação só pode ocorrer em vida. Então, 2 Coríntios 6, verso 2, diz assim: hoje é o dia da salvação. Hebreus 3, 12 a 15, há um convite para aceitarmos a salvação no dia que se chama hoje, para que o nosso coração depois não se endureça por causa do pecado. Então, se esse texto ensinasse isso, ele negaria a própria verdade bíblica de que só é possível ter salvação enquanto se está vivo. Quando a pessoa morre, não tem mais oportunidade. Ou ela morre salva, ou ela morre perdida. O que 1 Pedro 3, 18 a 20 está ensinando é algo diferente. Algumas traduções, por exemplo, quando tem ali o termo espírito, no finalzinho do verso 18, algumas traduções, como a Nova Versão Internacional, têm optado por colocar esse termo com letra maiúscula, e corretamente. Por quê? Porque o texto diz assim, que Cristo, através desse Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, em primeiro lugar, não foi Cristo quem pregou foi o Espírito. Então, como foi o Espírito quem pregou, os tradutores, vários já estão colocando, né, o texto com letra maiúscula, no finalzinho do verso 18, para indicar que ali é uma referência não a Cristo descendo em espírito no inferno, é uma referência ao Espírito Santo. Eu lembro que a Nova Versão Internacional ensina assim, tem essa tradução. Eu quero ver se a tradução ecumênica da Bíblia, que é a TEB, também é uma tradução muito boa, quero ver se ela também traduz desta forma. Também, ó, Espírito com letra maiúscula, olha o que diz aqui, ó. Com efeito, também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, ele, o justo pelos injustos, a fim de vos apresentar a Deus. Ele foi justificado em sua carne, mas restituído à vida segundo o Espírito, com letra maiúscula. Ou seja, o Espírito Santo foi realmente também quem atuou na ressurreição dele, como diz Romanos 8:11. E depois segue, então é que ele foi pregar até os espíritos que se encontravam na prisão. Ou seja, quem pregou foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Então, se alguém tivesse descido ao inferno, seria o Espírito Santo. Então, já descartamos Jesus de cena, porque o texto fala que Cristo, pelo Espírito, pregou os espíritos em prisão. Agora temos que saber
Que espíritos são estes e que prisão é esta? E aí uma leitura contextual vai ser fundamental. E com um texto paralelo que será Provérbios, capítulo 5, verso 22. Então vamos ler 1 Pedro 3, agora o versículo 20, né? Ele vai nos mostrar, o verso 20, quem são os espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Falando dos espíritos em prisão, o texto diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Ou seja, a Bíblia chama aqui de espíritos os antediluvianos, que estavam vivos e receberam de Deus a oportunidade para se arrependerem. Então, o Espírito, o que o texto está dizendo? O Espírito Santo, através de Noé, chamado de pregador da justiça, em 2 Pedro 2,5, pregou aos antediluvianos. E a prisão é a prisão do pecado. Os antediluvianos estavam presos em seus pecados e não queriam que Deus os libertasse. E Provérbios 5,22 diz assim, 5,22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Então lembre, minha querida irmã e aluna, né, desse seminário, o texto não está ensinando o que Cristo pregou para mortos, porque isso contradiz a doutrina bíblica de que a salvação só ocorre em vida, e quando lemos contextualmente aprendemos que Cristo, por intermédio do Espírito Santo, que também atuou em Noé, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então é isto que o texto ensina. Muito bem, professor, muito bem. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou foi o César do Rio de Janeiro e a pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de entender como podemos diferenciar no Apocalipse entre o que é simbólico e o que é literal. Por exemplo, em Apocalipse 14, relata sobre os 144 mil selados. Pelo que aprendi, essa passagem ela é simbólica, certo? E em Apocalipse 21, onde relata sobre a nova Jerusalém, que desce do céu, essa descida de novos céus, da nova terra, é literal? Então, ele quer saber aí, professor, essa questão de como que, até onde no Apocalipse a gente pode considerar como simbólico e aonde que de fato é literal. Primeiramente, através de uma leitura atenta do Apocalipse. Tá? Quando você faz uma leitura atenta do Apocalipse, você não tem dificuldades em perceber ali o que é literal e o que é simbólico. Tá? Por exemplo, você começa lendo o Apocalipse, ali os 3 primeiros capítulos, você vê que o próprio João diz que ele está escrevendo o Apocalipse às 7 igrejas da província romana da Ásia. Então, isso não é uma coisa simbólica, isso é literal, é bem fácil de perceber pela leitura contextual. Tá? Então, uma leitura atenta é o primeiro passo. Segunda dica, quando algo literal for considerado para ser literal um absurdo, então, obviamente, Deus estava tentando comunicar a verdade de forma simbólica. Por exemplo, tem um momento, não é, em que das trombetas, em que uma das trombetas, se eu não me engano a quinta, aparecem escorpiões com o corpo de outro animal, envenenando e picando as pessoas. Olha, seria um absurdo um animal deste híbrido. Então é óbvio que há uma simbologia. Então tudo aquilo que não é um absurdo, é óbvio que Deus está querendo dar a entender que é literal. Agora, se há um absurdo
Se a conclusão, se a interpretação nos leva a uma interpretação absurda, é óbvio que ela é simbólica, senão ela é literal. Então faça uma leitura atenta e você vai perceber sem dificuldades o que é literal e o que é simbólico. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui, essa do nosso Instagram. Deixa eu ver quem que mandou, foi o José. A pergunta do José é o seguinte. Boa noite, Tito, professor Leandro, que fazem um dos melhores programas da TV brasileira. A paz do Senhor. Obrigado, meu irmão. A paz do Senhor. Obrigado aí pelo elogio. E aqui realmente nós queremos estudar cada vez mais a palavra de Deus. Conforme a Bíblia, somente Enoque, Moisés e Elias foram levados aos céus antes da vinda de Jesus. Portanto, não ficaram dormindo e não passaram pelo juízo investigativo. A pergunta seria: Maria, a mãe carnal de Jesus, José, o pai adotivo, todos os apóstolos, profetas, mártires, os pais da igreja, estão dormindo e serão submetidos ao juízo investigativo como nós para serem salvos e glorificados? Essa é a questão, professor. Será que todos, além daqueles que ressuscitaram, passarão pelo juízo investigativo? Em primeiro lugar, nós não temos como dizer, além do que está revelado na Bíblia, quem foi para o céu e quem não foi, né? Nós não podemos especular. Então a Bíblia ensina que Enoque, Gênesis 5:24, Elias, 2 Reis capítulo 2, e Moisés, depois ressuscitado, de acordo com Judas 1:9, Mateus 17, essas pessoas foram para o céu, e também um grupo que participou da ressurreição de Cristo, né? Ali em Mateus 27, 52 e 53. Então essas pessoas estão no céu. Fora disso nós não podemos dizer. Outra coisa, você tem que entender que o propósito do juízo investigativo. Você pode estar achando assim um absurdo, né, realizar um juízo para pessoas salvas em Cristo, mas porque você está confundindo o juízo investigativo com o juízo condenatório. O que é o juízo investigativo ou pré-advento? É um juízo que ocorre antes da volta de Cristo e tem o seguinte propósito. Quando você lê Daniel 7, versos 25 a 27, 2 propósitos tem esse juízo. Principais: condenar o poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7 e dar o reino eterno aos santos. Então, um cristão, um mártir, um pai da igreja, né, ele não tem que se preocupar, ele não precisava se preocupar em perder a salvação caso estivesse vivo, né? Ou no momento que estava vivo, porque o juízo investigativo não é para condenar, é para vindicar o caráter dos santos. Isso é importante porque Deus é onisciente, mas os anjos não são. Então Deus torna as claras todo o seu processo judicial pelo juízo pré-advento. E eu lembro de uma citação de um teólogo luterano chamado Joseph Assis, que ele diz o seguinte: o próprio fato de haver uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte indica que um juízo prévio foi realizado antes da volta de Cristo, para dizer quem era merecedor ou não naquele juízo. Então veja o juízo pré-advento como um juízo que vindica o caráter dos santos perante o universo. E aí você lê Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, que fala desse juízo, mostra os registros celestiais, o tribunal começando. Aí depois, durante o milênio, veio o juízo dos ímpios e depois do milênio a execução final. Tá? Então não confunda, não pense que o juízo investigativo é algo ruim. Ele é algo bom. Ele mostra para o universo quem realmente é de Deus e quem não é. Muito bem, professor. Nós temos ainda 2 minutinhos, mas essa pergunta vai estar na mira. A pergunta é a seguinte. Quem mandou foi o Nono... não dá para entender o nome dele aqui. A pergunta é a seguinte. A Bíblia diz que Deus é amor. A minha pergunta: Deus ama Lázaro Barbosa? Se sim, que amor é esse? Lázaro Barbosa é o maníaco aí que está sendo procurado. Deus ama um homem como esse, professor? Deus ama, mas Ele ama com um amor justo. Nós não podemos separar o amor de Deus da sua justiça.
Deus ama todas as criaturas, todos os seres, mas Deus odeia as coisas ruins que elas fazem. Né? Agora, o amor de Deus é um amor justo. Deus o ama, mas Deus quer que ele seja punido por seus crimes. E se a Constituição brasileira, se o Código Penal brasileiro seguisse a Bíblia, de acordo com Gênesis 9:6, pelo fato de as vítimas serem a imagem e semelhança de Deus, a punição seria essa de Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Biblicamente, pelo fato de uma pessoa ser a imagem e semelhança de Deus, destruir esta imagem é algo muito grave. E por isso a Bíblia é a favor da pena capital. Agora, o cristão, não pode fazer vingança com as próprias mãos, e isso Deus atribuiu só ao Estado depois de um justo julgamento, como lemos em Romanos 13, 1-4. Professor, com essa nós encerramos já em cima do laço e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas dos nossos telespectadores. Obrigado a você que acompanhou o programa. E lembre-se que sempre que tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau.